Ok, pessoal, então vamos ver aí essas notas de aula referente à nossa segunda aula. O plano está aí para vocês, vou mostrar primeiro os objetivos, daí fazer uma pequena introdução, falar sobre as escalas e conversões de temperatura e mostrar algumas referências bibliográficas para você. Então, meu objetivo com essa aula aí é que ao final dela você fosse capaz de explicar como é que funciona um termômetro e calcular a conversão de temperaturas dentre diversas escalas, ok? Então, se vocês estão lembrados, eu comecei aí com uma breve revisão sobre a última aula, na qual nós construímos logicamente o conceito de temperatura a partir de princípios básicos e depois fomos construindo tal conceito através de uma dedução, né? Então vejamos aí, primeiramente a gente falou sobre propriedade térmica, que é a propriedade de um corpo que se altera conforme ele vai sendo aquecido ou resfriado. Pode ser, por exemplo, a resistência de um fio condutor, né, que vai sendo intensificada à medida que o fio esquenta, né? Pode ser ter também a densidade de alguns fluidos, isso também é uma propriedade térmica. Depois a gente falou sobre uma parede adiabática, que é uma parede que impede que um corpo aqueça o outro. Depois a gente falou sobre uma parede diatérmica, que é uma parede que possibilita isso. Depois a gente falou em contato térmico, que é o contato entre dois sistemas que estão separados por uma parede diatérmica, então um sistema pode aquecer o outro. Depois nós falamos em equilíbrio térmico, que é aquela situação na qual as propriedades térmicas de dois corpos em contato térmico deixam de variar, né? Eu tinha citado o exemplo de duas barras de ferro, uma aquecida e outra mais fria, né? Colocadas em contato térmico, e aí o comprimento de ambas vai variando até que chega uma etapa desse processo que eles não variam mais. Nesse caso se atingiu aí o contato térmico, e agora com todos esses conceitos já estamos de posse aí de informações suficientes para definir o que é temperatura. Bom, e aí para a gente aqui, temperatura vai ser essa propriedade que dois corpos em equilíbrio térmico têm em comum. Então, se eles estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura. Para a gente, temperatura vai ser basicamente isso, tá? Essa propriedade comum a dois corpos em equilíbrio térmico. E aí a gente falou na lei zero da termodinâmica, que é aquela lei que permite a construção de termômetros, né? Se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Isso possibilita a construção de um termômetro, como eu falei em sala, né? Bom, e agora a gente já pode falar sobre algumas noções de medidas de temperatura. Vamos começar fazendo aí um pequeno histórico. Conforme vocês podem encontrar aí na referência bibliográfica número 1, as primeiras medidas de temperatura foram realizadas por Herón de Alexandria, né, que viveu até 70 d.C. Depois, por Santório Santório, construiu um primeiro termômetro, que está ilustrado aí nessa figura. Em geral, né, para se calibrar esses termômetros, se escolhiam dois pontos de referência: ponto de fusão de gelo, ponto de ebulição d'água, por um motivo bem simples. Nesses dois sistemas, enquanto não ocorre a mudança de fase, a temperatura permanece constante, o que facilita a construção da escala, né? Possibilita aí que os pontos de referência sejam marcados com mais precisão, com mais certeza. Mas logo que a ciência e a indústria avançaram, foi necessário construir novas técnicas de mensuração de temperatura mais precisa, e verificou-se que o ponto tríplice da água, que é um ponto no qual coexistem aí vapor, água e gelo, era bastante suficiente para essas necessidades, uma vez que esse ponto aí está sempre a mesma temperatura, independente da substância termométrica utilizada no termômetro. Então ele é um ponto bastante genérico, que permite a padronização aí com bastante facilidade, e por isso amplia a precisão dos instrumentos de medida de temperatura. Bom, acho que agora a gente já pode falar um pouquinho sobre as escalas de temperatura, né? Conforme a teoria de termodinâmica foi avançando, sugeriu-se aí a criação de um sistema de temperatura, que é chamado de sistema Kelvin absoluto, tá? No qual a temperatura do ponto tríplice da água foi associada aí a 273,16 Kelvin, tá? E a escala Celsius foi modificada para ser compatível com a escala Kelvin. Abandonou-se aí o ponto de fusão da água como um dos pontos de referência para a calibração do termômetro, passou a ser o ponto de tríplice da água, né?
Lembramos aí que as duas escalas, a Celsius e a Kelvin, têm a mesma variação, ou seja, se ocorre uma variação de 10 unidades de temperatura na escala Celsius, a variação correspondente na escala Kelvin também é de 10 unidades. Tá? E aí, para se compatibilizar esses dois sistemas, a temperatura do ponto tríplice da água foi associada a 0 Kelvin. Vamos ver agora que isso permite construir aí uma relação de conversão entre essas duas escalas. Então eu queria que vocês prestassem atenção aqui nesse diagrama. O que eu quis ilustrar com ele, que essa variação de temperatura na escala Kelvin vai corresponder a uma mesma variação na escala Celsius. Essas duas variações vão ser iguais, exatamente a mesma, né? Bom, então foi o que eu registrei aqui, né? Essa variação na escala Kelvin vai ser igual à variação na escala Celsius. E aí a variação na escala Kelvin vai ser essa temperatura aqui menos essa temperatura, já que a variação é a diferença entre os estágios final e inicial de uma evolução de um sistema, né? Que o final vai ser uma temperatura qualquer e a inicial vai ser a temperatura de ponto tríplice da água. Então essa variação vai ser essa diferença entre essa temperatura e a temperatura do ponto tríplice, né? Tá, o que está registrado aqui. Bom, essa variação na escala Celsius vai ser uma temperatura em Celsius menos essa temperatura do estágio inicial, que é de 0 Celsius, né? A do ponto tríplice da água. Então, essas duas variações, por construção, né, são iguais. Nas duas escalas, as variações são sempre as mesmas. Bom, mas aí a gente pode fazer essa subtração aqui para concluir que uma temperatura em Celsius pode ser obtida da temperatura em Kelvin, subtraindo-a de 236,16 Kelvin. A gente pode usar também essa mesma equação para determinar uma temperatura em Kelvin a partir de uma temperatura em Celsius. Mas eu vou deixar nessa forma, porque no final ela vai ser útil, a gente vai ver. Então essa aqui é a relação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Tá? Vou passar aí alguns exercícios para vocês treinarem isso, mas ela é bem simples, né? Vamos falar agora sobre uma outra escala, a escala Fahrenheit. Para realizar uma conversão, eu vou usar o fato de que na escala Celsius e na Fahrenheit, quando as duas foram criadas, né, ou seja, antes da criação dessa escala Kelvin, aí, o ponto de fusão da água na escala Celsius estava associado a 0 Celsius, 0 graus Celsius, e de ebulição estava associado a 100 graus Celsius. Bom, na escala Fahrenheit essas temperaturas foram de 32 Fahrenheit para fusão, graus Fahrenheit para fusão, e de 202 graus Fahrenheit para ebulição. E para a gente fazer a conversão entre as duas escalas, nós vamos utilizar um teorema de Thales, que diz que quando duas retas transversais cortam feixes de retas paralelas, a medida dos segmentos sim delimitados nas transversais são proporcionais. Então, ilustrando aí nessas duas figuras, vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Vamos ver, F5, desculpa, maximizar, aí, ampliar mais um pouquinho. Então, esse feixe de retas paralelas determina nas transversais D e D', segmentos que são proporcionais. Em outras palavras, esse segmento O vai estar para o segmento OA', assim como o segmento OB vai estar para o segmento OB', e a mesma coisa acontece aqui nesse outro conjunto de retas, né? Essas paralelas determinam aqui nessas transversais D e D' os mesmos segmentos proporcionais, ok? Então tá bom. Isso que a gente vai usar aqui. Então eu coloquei nessa figura duas ilustrações, duas representações esquemáticas de termômetros graduados nas escalas Celsius e Fahrenheit. E aí a gente pode imaginar que essas duas retas aqui seriam como retas transversais, né? E aqui esses segmentos seriam partes aí de retas paralelas. Então essas retas paralelas aqui vão determinar nessas retas transversais segmentos que são proporcionais. Então aqui nessa figura, por exemplo, essa variação de temperatura, né? Esse segmento aqui estaria, por exemplo, para esse segmento
que vai daqui até aqui, assim como esse segmento estaria para esse segmento. Então, essa variação de temperatura estaria para essa, assim como essa variação de temperatura estaria para essa. É isso que nós vamos usar agora. Então, quaisquer duas variações de temperatura seriam sempre proporcionais, né? E como é que a gente pode calcular essa proporcionalidade? Bom, quaisquer duas são sempre proporcionais, então vamos usar essa total aqui na escala Celsius. Vamos usar uma variação aqui de 100 graus Celsius, ela vai ser proporcional à variação aqui que vai de 32 a 212 graus Fahrenheit. Então a razão de proporção vai ser essa divisão. Fazendo as devidas simplificações aqui, nós vamos obter no numerador 9 e no denominador 5, que dá 1,8. Então a razão de proporcionalidade é essa daqui, 1,8. Em outras palavras, sempre qualquer variação na escala Fahrenheit vai ser 1,8 vezes maior que a variação correspondente na escala Celsius. Essa vai ser a razão de proporção. E nós vamos usar isso para fazer a conversão dentre as escalas. Mas como? Então vamos considerar aqui uma variação qualquer de temperatura conforme eu ilustrei nessa figura. Então escolhi uma temperatura qualquer aqui na escala Fahrenheit, está aqui a correspondente dela na Celsius. Então essa variação aqui vai ser 1,8 vezes maior do que essa variação. Foi o que eu expressei aqui. Variação é a diferença entre os estados final e inicial. Então, essa variação vai ser a diferença entre essa temperatura TF e a temperatura inicial de 32 Fahrenheit. E essa variação aqui vai ser da temperatura em Celsius menos 0 Celsius. Tá? Então essa variação vai ser 1,8 vezes maior do que essa. Tá? Eu fiz uma pequena alteração dessa equação para essa, para deixar mais fácil de operacionalizar, de fazer as contas. Eu vou transformar o 1,8 na razão 9/5, que dá origem a esse número, né? Porque ela vai ficar mais fácil de operar, vai ficar mais fácil da gente fazer as contas. Aqui eu posso fazer essa subtração já, né? T menos 0 vai dar essa temperatura em Celsius. E agora a gente pode passar esse 9 dividindo para cá para obter a relação de conversão, que é essa daqui, gente. Ó, se a gente quiser converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, essa vai ser a relação utilizada. Ela decorre do fato que uma variação na escala Fahrenheit vai ser sempre 1,8 vezes maior que a variação correspondente na escala Celsius. E para mostrar como é que a gente pode usá-la, eu vou fazer a conversão de uma temperatura de 50 graus Celsius para a temperatura correspondente Fahrenheit. Então aqui no lugar dessa temperatura eu vou colocar os 50 graus Celsius. Bom, aqui a gente pode fazer a divisão, vai dar 10. Agora a gente pode multiplicar cruzado, né? 9 vezes 10 vai dar os 90 Fahrenheit. E aí eu posso passar esse 32 negativo para o outro lado, somando para obter que a temperatura correspondente vai ser de 122 graus Fahrenheit. Ok? Então é assim que a gente pode fazer uma conversão entre Fahrenheit e Celsius. Mas e se a gente quiser fazer uma conversão entre as escalas Fahrenheit e Kelvin? É simples, pessoal. Vamos só lembrar que aí que a temperatura em Celsius pode ser obtida da temperatura em Kelvin dessa forma, e que a conversão de Celsius para Fahrenheit é feita por essa expressão. Nós vamos simplesmente substituir aqui essa temperatura em Celsius pela sua relação, né, com a escala Kelvin. E aí nós vamos fazer mais uma alteração aqui, gente. Como esse denominador está denotando uma variação na escala Celsius, e como as variações entre as escalas Celsius e Kelvin são a mesma, então eu posso trocar uma variação de 5 graus Celsius por uma variação de 5 Kelvin. Tá? Então aí, essa é a relação de conversão entre as escalas Kelvin e Fahrenheit. Bom, e para dar um exemplo, eu fiz aí uma conversão de uma temperatura de 310,94 Kelvin para a sua correspondente em Fahrenheit. Então eu substituí essa temperatura aqui por esse valor. Vamos fazer aí essa subtração, né? Vai dar 37,78. Daí a gente pode fazer já essa divisão. Vai dar 7,56, e a gente pode multiplicar cruzado aí pelo 9 para obter que essa temperatura vai ser aproximadamente 68, e depois passar os 32 positivo por outro membro direito da igualdade, para obter que essa temperatura na escala Fahrenheit vai ser de aproximadamente 100 graus Fahrenheit. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre conversão dentre unidades e aí medidas de temperatura era isso. Vocês vão ter que se remeter às obras que eu vou colocar lá à disposição na bibliografia, né, nas referências bibliográficas, e passar alguns exercícios aí no Moodle para vocês praticarem esses conceitos, ok? Então por hora é só. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.